Para mim está chegando aqui com um eco, está repetindo tudo que você está falando. Eu tentei atualizar aqui e não consigo. Eu não sei se é microfonia, alguma coisa assim. Eu até desativei o microfone o meu para saber. Os outros estão melhor? E aí eu não... Aqui tá tranquilo. O meu tá normal. Aqui, O da agora tá Vitória ok. estava ruim, mas é porque ela estava usando fone. Aí ela tirou o fone e ficou bom agora. Pode ser isso. Todo mundo tá dizendo que tá normal, mais ou menos, Fabião. Então, no meu caso, tá repetindo tudo. E agora, Você melhorou fala, o telefone? Já tirei o microfone. Entendi. Tenta selecionar por onde você quer ouvir, lá em cima, no sinalzinho de alto-falante. Uma coisa boa é sair e entrar de novo. Também acontece de resolver essas coisas. Eu vou tentar sair e voltar. Tá bom. Vamos lá. Então, o assunto nosso, dentro de criação, que é redenção, é esse. Boa parte das perguntas e dúvidas que nós temos provém de um entendimento errado, equivocado dessas verdades. E essas verdades, elas já começam a ser marcadas, ali delineadas, em Gênesis de 1 a 3, que é um problema que às vezes nós não damos a ênfase correta no começo das Escrituras. Eu costumo dizer, nos lugares que eu dei aula, que o mau entendimento de Gênesis de 1 a 3 vai trazer problema sobre todas as outras áreas para você. Se você não entender Gênesis de 1 a 3, você vai ter dificuldade de interpretar o resto das Escrituras. Então, a Escritura começa ali em Gênesis 1:1 dizendo o quê? No princípio, Deus criou. Então, o Deus Trino, todo-poderoso, transcendente, autoexistente, completamente suficiente, santo e perfeito, criou todas as coisas a partir do nada. Então, nenhuma criação humana chega perto disso, porque nós sempre criamos a partir de algo. Deus criou a partir do nada. Então, ele fez tudo que nós vemos e conhecemos, até aquilo que não conhecemos, a partir do nada. Inclusive, no último, os irmãos sabem, por último, criou o homem. Criou o homem a própria imagem dele. Já no estado de inocência, ainda no estado de inocência e liberdade, mas sobre o governo de Deus. Então, esse é o começo. Então, a Bíblia, ela apresenta, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ela começa dizendo o quê? Existe um Criador. Ele criou essas coisas. E nós precisamos entender isso. Ele é o Criador. É assim que a Bíblia nos apresenta o Senhor. Ela não tenta nem provar a existência dele. Ela começa dialogando filosoficamente como Deus existe. Ela começa com um recado. Ó, Deus existe e ele é o Criador. Ele é o Deus santo e perfeito e Criador de todas as coisas. Esse é o recado da Bíblia logo no começo. Aqui eu só preciso fazer um ajuste, porque muitos irmãos acabaram aprendendo mais ou menos o seguinte, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí houve aqui um que se chama de teoria da lacuna, entre o verso 1 e 2, e aí começa, a terra era em forma vazia, como se aqui do 1 ao 2 houve um grande tempo onde o diabo caiu. Não sei se alguém já ouviu essa teoria, mas da onde eu mesmo vi, ela foi muito ensinada. Isso é um erro, irmão. Qualquer pessoa que saiba o mínimo de hebraico, ele vai saber que aqui onde está a terra, não há parada. O hebraico ele tem um sinal que informa que para. Que há uma lacuna de um verso para outro. E se você lê isso aqui no original hebraico, no princípio criou Deus o céu e a terra se forma vazia, não tem lacuna de 1 para 2. Lembrando que, né, até o ano 1100, 1200, a Bíblia não tinha versículos. Ela era direta. Foi feita assim para ficar mais fácil para nós. Então, essa teoria da lacuna, ela cai aqui. O irmão precisa entender isso, porque a teoria da lacuna, ela cria um problema, como se houvesse uma criação passada e tudo mais, que não houve. A criação começa com Adão. Então, esse é o nosso começo. O versículo 2 já fala do Espírito Santo, que ele fala o quê? Olha, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus não cria nada
sem forma e vazio, mas estava aqui no processo de criação. E no processo de criação, a função do Espírito Santo é dar forma. Aqui nós já começamos a aprender sobre o Espírito Santo. Uma doutrina da pneumatologia, ou a doutrina do Espírito Santo, ela já deve começar por aqui. O Espírito Santo, ele dá ordem e forma. Então, essa começa aí a doutrina da criação do Senhor. E aqui continua. Vai falar aquilo que os irmãos já conhecem, que Deus criou, disse haja luz e houve luz, e o texto ele vai discorrendo a questões do dia à noite, as águas, os animais, tudo isso vai passando. Até que chega em Gênesis 1, 26. Se você tiver com a Bíblia, diz assim em Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos do ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui também, já do capítulo 1, já fica para nós a doutrina da Trindade. Né? Aqui, alguns unicistas, pessoas que creem, que não creem na Trindade, eles vão dizer que isso aqui é Deus falando de maneira majestosa sobre si, falando na terceira pessoa. Mas não é essa a realidade. Aqui está dizendo que façamos o ser humano a nossa imagem, é a Trindade aqui, conforme a nossa semelhança. Então ele já fala como será o homem e já dá responsabilidades para esse homem. Olha as responsabilidades. Tem ele domínio sobre os peixes, as aves, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra e sujeitem. Tem um domínio sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal que rasteja. Foi assim que a história começou. Deus cria e ele chama o homem à existência do nada. A Trindade faz essa reunião, diríamos assim, da Trindade, decidindo. E então o homem é criado à imagem de Deus. Até aqui, tudo caminha muito bem. O homem é criado à imagem de Deus e um homem praticamente perfeito. E Deus vem agora no capítulo 2, e está aí na sua aula, e faz um pacto com o homem. Há um pacto aqui agora. O que é isso? Nós chamamos na teologia do pacto de obras. O que é o pacto de obras? Adão tinha que cumprir algo para chegar à perfeição e comer da árvore da vida. Ele tinha que cumprir algo. E o que era esse algo? Alguém quer arriscar? Ninguém? Obedecer a Deus à risca? Esse é o pacto de obra. É a obediência. Pode falar, Eric. Pode falar. Abre o microfone seu e pode falar. Pastor, cultivar e guardar? Isso. Mas isso e o que o outro irmão falou é junto. Então ele tinha que obedecer. Obedecer como? Cultivando, guardando e não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o pacto de obra. O homem tinha que cumprir isso aqui para poder sair desse estado que ele estava. Qual que é o estado que ele estava? Ele era ele tinha um corpo muito melhor que o nosso, uma mente muito melhor que a nossa, mas ele ainda poderia cair. Ele era um agente livre. A queda era possível, tanto que era possível que aconteceu. Se ele obedecesse e não falhasse, ele iria para o estado que um dia, irmãos, para a glória do Senhor, nós iremos. Que é o estado qual que é o estado? O estado que é impossível nós cairmos. E aqui, irmão, eu quero já falar de algo muito importante para vocês. Há muito ensinamento de que no final de tudo, já vou deixar você falar, Evaldo, no final de tudo nós vamos voltar ao Jardim do Éden. Com todo respeito, eu brinco aqui na igreja, Deus me livre. Deus me livre de voltar ao Jardim do Éden. Você imagina alguém resolve comer de novo e começar tudo de novo? Não. Nós vamos para um estado um dia, meus irmãos, e será impossível pecar. A possibilidade do pecado será retirado. Adão não chegou a esse estado. Chegará, Adão, mas ele não chegou lá atrás.
Ele estava ainda no estado que ele tinha que cumprir uma regra, obedecer completamente. Se ele falhasse, ele cairia. Que é a próxima aula, a aula da queda, que ele caiu. Evaldo, pode falar, por favor. Evaldo, levantou a mão, desistiu. Pai Senhor, boa noite. Nossa. Professor, desculpa, esse é pacto de alma ou pacto de obra? Eu não entendi direito, desculpa. Pacto de obras. Desculpa, pacto de alma, Deus me livre. Pacto de obras. Ok, obrigado. Deus fez um acordo. E aí está até no seu texto que o acordo de Deus não era de igual para igual. É o soberano falando com a criatura. Então, quem instituiu o pacto foi Deus. Ele não deu ali, vamos negociar nós dois. Vamos pensar que eu e o Eric aqui quiséssemos fazer algo. Nós vamos negociar de igual. Agora, Deus e Adão não negociou de igual. Deus instituiu a maneira como Adão deveria agir. Adão não deveria comer. Adão não deveria comer da árvore e deveria obedecer em tudo. E ele falhou nisso. Tá? Então, Deus estabeleceu esse pacto de obras. Pelo estudo da Bíblia, nós entendemos que Deus vai fazer 2 pactos. Mas esse fica para o próximo. O primeiro pacto é o pacto de obras. Depois havia o pacto que nós chamamos o pacto da graça. Tá? Mas o primeiro pacto é o de obras. E sabe, irmão, o que é interessante? Se você pegar bem o fio aqui, o capítulo 1, ele vai falar da criação. Capítulo 2, o pacto. Capítulo 3, a queda. E o capítulo 3 ainda, ele já entra com a redenção. Então nós temos aqui, não completo, mas o que se chama de proto-evangelho. O evangelho já está demonstrado nos 3 primeiros capítulos. E aí os irmãos podem compreender porque tanto a teologia liberal e tantos outros querem dizer que Gênesis de 1 a 3 não existiu. É uma alegoria. Porque, irmão, se derrubar Gênesis de 1 a 3, cai tudo. Romanos 5 vai dizer que assim como Adão nos representou, Jesus nos representa. Então, se Adão não existiu, então isso é mais sério do que nós pensamos. Então, vamos continuar. Então, esse pacto, ele é percebido aonde? Aí em Gênesis 2,17, fica ainda mais claro. Olha, 2,16, o Senhor Deus ordenou, o 16, ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor instituiu uma regra. E, irmão, é como a lei de Deus. A lei de Deus, não cobiçarás. Quem errou em uma vez, errou em tudo. Por isso que precisa do evangelho. Então aqui não podia ser uma obediência mais ou menos. Aqui precisava ser feito o quê? Uma obediência perfeita. Adão não podia falhar no pacto de obras. É diferente do pacto de graça, que nós vamos entrar mais para frente. Mas o pacto de obras não poderia haver falha. E Adão falhou. Então, esse foi o pacto. Ele tinha que cumprir. A palavra morte aqui refere-se num sentido muito mais amplo, né? Porque a morte, lógico que não aconteceu ali na hora, aconteceu no futuro, mas também houve toda a quebra espiritual de Adão com Deus. E também a vida, nesse texto, que ele diz aqui, ao comer da árvore, toda árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então, quando Gênesis 2 fala da morte, é a morte de uma maneira muito mais ampla. E quando fala da vida, de comer da árvore da vida, também é de uma maneira mais ampla. Que era entrar nesse modo que eu já falei. O modo... Acho que o Wellington, uma fechadinha no seu... Pastor, Deus já sabia que o Adão iria falhar no pacto de obras? Não é. É um fato. Que ele sabia, porque ele sabe todas as coisas. Entende? Tanto que ele sabia...
Eu sempre faço uma pergunta, se for muito cedo para esse tipo de pergunta, eu já peço perdão. Jesus Cristo poderia ser um plano B? Não. Tanto que Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia de tudo. Então ele não foi pego de surpresa. Nosso Senhor não. O Deus soberano, como a Bíblia coloca, ele não é pego de surpresa. Você entende? Ele não decide, como eu, como o Darcio, coisas de última hora. Ele não é surpreendido pelas lutas da vida. Eu sou surpreendido pelas lutas da vida. Você é surpreendido pelas lutas da vida. Mas o nosso Deus não. Agora, de nada, cara, pode perguntar sempre. Nós estamos aqui para... E ainda dentro aqui, a palavra vida também teria um contexto muito maior em Gênesis 2. Qual que é esse contexto, então? É que ele iria para a vida eterna, que ele seria impossibilitado de pecar. Adão chegaria nisso, se ele obedecesse. E ele não chegou. Vamos lá. A vida eterna estava ali diante de Adão. Adão, irmão, ele era... não gosto de falar desses termos, que é muita discussão na internet, mas o que muitos hoje em dia entendem como livre-arbítrio, só Adão tinha. Que é um assunto complicado, que cada um entende uma coisa do que é livre-arbítrio. Entendeu? Então, para Agostinho de Hipona, livre-arbítrio era uma coisa, para o outro Pelágio era outra coisa, então fica difícil aqui falar. Mas, assim, como hoje se entende no nosso tempo aqui, livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio para a mente de hoje, que a pessoa decide tudo que ela quiser, sem influência exterior, diríamos assim, só Adão tinha. Só Adão tinha. Ele podia tanto pecar quanto não pecar. Nós não. Isso vai ficar para a próxima aula. A queda, ela já vai dizer no nosso coração que nós já tendemos ao pecado agora. Adão não tinha essa tendência a pecar. Entendeu? Só para você entender, quando você está pressionado em algo, passa na sua mente se você devia mentir, se você devia omitir. Adão não tinha essas lutas. Nós temos já tendência ao pecado. Adão não tinha. Adão era uma gente ainda livre. Agora, se Adão comesse do fruto proibido, morreria e sairia dessa condição. Então, opa, acho que mais alguém está pedindo para entrar. Só um minutinho. Não, Misael levantou a mão. Manda ver, Misael, por favor. Pastor, você falou que nós temos essas influências externas, se eu devo mentir, se eu devo omitir, enfim. Eva não seria esse agente externo para Adão? Eu comi e não deu nada para mim? Não, o jeito que eu falei ficou parecendo isso, né? Então, eu vou explicar melhor. Quando eu disse agente externo, não é uma pessoa. É o pecado dentro de nós, entendeu? Nós temos, a Bíblia diz, Jesus Cristo vai dizer o quê? Que o nosso pecado, ele vem não de maneira externa, mas ele brota de dentro de nós, os nossos desejos. E aí, quando eu digo esse agente, Adão tinha dentro dele, Adão não tinha dentro dele o que eu e você temos. Esse desejo pelo pecado, nós temos que lutar contra o pecado. Então, por exemplo, se alguém aqui tem problema com ira, alguém fala alguma coisa, para você não discutir, o que você tem que fazer? Você tem que se segurar, você tem que fazer força. Adão não tinha isso. Ficou melhor explicado agora, Misa? Ficou. Obrigado pela pergunta, foi muito oportuna. Ia sair meio errado mesmo. Então, o que acontece é isso. Então, Adão, ele come do fruto proibido. E aí ele cria um problema que nós vamos entrar na próxima aula sobre isso. Mas se ele passasse no teste, meus irmãos, ele ia viver na grande questão de nunca cair. Essa possibilidade de cair seria completamente retirada. Então, Deus instituiu esse pacto com Adão. E Adão falhou. E o homem e a mulher, eles eram aquilo que se chama regentes de Deus. Eles eram representantes de Deus. Então, se eles não tivessem falhado, toda a humanidade estaria livre desse pecado. A Ana levantou a mão. Pode perguntar, Ana, por favor. Eu terminei para concluir, mas eu ia liberar para você perguntar. Não.
Continuarei. Então, quando o homem peca, ele cai, e aí a queda dele aflige a todos nós. Todos nós, toda a nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, toda a criação é atingido pela queda. Por isso que a Bíblia vai dizer que, né? A pergunta foi respondida. Que bom, mano. Que bom. Então, essa é a verdade. Então, o homem e a mulher eram representantes, eram regentes de Deus, cada um na sua função. Mas o homem, principalmente, era o representante da humanidade. O que a teologia chama de cabeça federal. Ele era o representante principal. A queda dele, o erro dele fez recair sobre todos. Eu sei que muita gente brinca dizendo, alguns brincam e outros sério. O que eu tenho a ver com Adão? Quando eu chegar no céu, eu vou reclamar com Adão. Mas nós temos sempre que lembrar que nós falharíamos no lugar de Adão também. Nós imaginarmos que nós não falharíamos. Eu lembro um dia eu preguei isso na igreja, o irmão veio para mim e falou, eu não falharia. Eu falei, nossa, temos aqui entre nós quase um Jesus Cristo. Então, não é uma realidade. Adão falhou e o Senhor imputa isso, primeiro porque ele era representante, e também porque nós também falhamos depois disso, e falharíamos se estivéssemos lá. Algumas afirmações teológicas ou pensamentos teológicos, bíblicos, só nesse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2. Primeiro, Deus é o Criador. Irmão, a criação é teocêntrica. E aqui, vamos lá falar do que eu falei no começo, o enredo. O enredo da Bíblia é teocêntrico. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia é a história da redenção. O personagem principal das Escrituras é Jesus Cristo de Nazaré. Vou dar um exemplo simples, bem simples. Nós olhamos para a vida de Davi. Vou falar a vida de Davi porque todo mundo deve conhecer aqui. Davi lutando com Golias. Você pode fazer, olhando para aquele texto, imaginar duas coisas aqui. Vamos pensar. Primeiro, você pode olhar para Davi e se colocar no lugar de Davi. Olha, eu sou como Davi. Eu estou enfrentando os Golias da minha vida e vou vencer e cortar a cabeça do Golias. Essa é uma mensagem que talvez anime seu coração. Mas será que ela tem a ver com o enredo? Davi, ele aponta para uma pessoa superior a ele, que não é você, meu irmão. É Jesus Cristo. Pense comigo. A guerra entre Davi e Golias. Nas guerras da sua vida, você se parece mais com Davi, corajoso, lutando, ou com o povo lá em cima falando, meu Deus, o que vai dar isso? Com quem você se parece mais? Nós somos o povo de Israel, olhando para o Golias e dizendo, o que vai acontecer? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Até que apareceu o Davi perfeito, Jesus Cristo na nossa vida. Você entende? Davi é apontando. Virá um rei superior a Davi, perfeito, sem falha, que redimirá seu povo. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. E na última aula, nós vamos falar sobre criação aqui, a próxima queda, redenção, e a quarta, que será a última do mês, eu vou tentar mostrar esse enredo dentro das Escrituras para você. Então, eu vou pegar, até se alguém quiser sugerir, Jefté, José, Davi, homens, e tentar mostrar isso, como eles apontavam para Jesus Cristo, e eles não apontam para nós. Tá? Então, as afirmações que podemos fazer aqui é que a criação é teocêntrica. A Bíblia começa a dizer o quê? Deus fez, Deus criou. Essa é a mensagem da Bíblia. Ele não precisou de ajuda, ele não precisou de opinião de ninguém, ele fez e fez tudo do nada. Se um dia o irmão ler isso em alguma coisa, não é importante saber disso, mas se você for ler num livro, vai chamar criar do nada, vai chamar de ex nihilo. Se um dia você ouvir essa expressão, tem gente que gosta de falar um pouco mais difícil, criação ex nihilo é o Deus que cria do nada. Não havia nada e ele simplesmente criou. Então a criação já é teocêntrica, é Deus fazendo. Outra afirmação, se ele é o criador, tudo começa nele. Então é nele,
nele, na palavra dele, nas suas escrituras, que nós vamos encontrar a resposta. Irmão, toda mensagem, ou todo ensinamento, melhor assim, que ensina que o problema está fora de nós, e a solução está dentro de nós, ele está equivocado biblicamente. O ensinamento bíblico é: o problema está em nós. E a solução está a parte de nós, que a solução é Jesus Cristo. E lógico, quando nós o recebemos, sim, ele habita dentro de nós. Mas nós não somos a solução. Aquele tipo de questão assim, olha, com todo respeito, tá? Mas Deus veio aqui para mover seu potencial, isso não é Bíblia. Na realidade, Jesus Cristo veio porque o nosso grande potencial era de pecar. E pecar sem parar. Entendeu? Nós estávamos juntando pecado em cima de pecado. Então, eu estou indo assim, irmão, porque você precisa entender que se nós perdemos essa questão, esse enredo, nós não vamos ter problema. Por exemplo, afirmações, quando criança eu ouvia muito, né? A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. Não é uma afirmação boa. Ela é errada, na realidade. A Bíblia é um livro só. E isso que é fantástico. São 40 autores que apontam para o mesmo enredo. Esse é o assunto das Escrituras. Não é cada um falando uma coisa. Todos eles apontam para alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. Ok? Então, é nessa palavra do Senhor que encontraremos respostas para os dilemas da vida. E o mais importante para mim, qual é o meu propósito? Se Deus é o Criador, irmão, quem pode apontar qual que é o propósito da humanidade? O Criador. Então, qual que é o propósito do casamento? Qual que é o propósito da sexualidade? Qual que é o propósito de tudo isso? Olha o caos que a gente vive no nosso mundo hoje, né? Com as ideologias e tudo mais. Por quê? Porque se querem tirar Deus da sociedade, a sociedade vai ruir. Porque ele que é o Criador, é ele que sabe para que ele construiu aquilo. Terceira afirmação. A Trindade já nos foi apresentada nas Escrituras em Gênesis 1. Eu sei, irmão, que a palavra Trindade, sempre aparece alguém, a palavra Trindade não tem nas Escrituras. Mas ela está implícita. A doutrina da Trindade está implícita nas Escrituras. O Senhor, no batismo do Senhor acontece, a voz do céu, o Senhor Jesus e o Espírito Santo descendo sobre ele. Em Gênesis 1 acontece, e outras passagens isso vai acontecer. Isso é uma doutrina essencial. Infelizmente, nós vamos chegar um dia que vamos falar só dela, mais para frente, no curso. Infelizmente, desconhecida dos crentes. Sabe? Uma doutrina simples, que é o quê? Simples não, me perdoe. Mas pelo menos a base dela devia ser mais simples. Ela é complicada mesmo, mas o básico, a maioria dos crentes não entendem. São 3 pessoas unidas pela mesma essência. Isso já está aí em Gênesis 1. Lógico que é proto, é um começo. Essa doutrina vai ser desenvolvida por toda a Escritura, assim como o Evangelho, assim como a queda. Mas, como protótipo, ela já está aí. 4. Gênesis de 1 a 3 é literal. Adão e Eva existiram. Misael, manda, Misa. Por favor, fica à vontade. Pastor, assim, é meio nítido, quando você fala na Trindade, o Antigo Testamento é mais para Deus Pai. Aí vem o Novo Testamento para Jesus. E o Espírito Santo? Quando que tem o ministério, assim? Quando que ele atua? Porque é bem nítido. O Antigo é de Deus Pai, o Novo de Deus Filho e o Espírito. Eu não vou dizer para você que o Antigo é de Deus Pai. É que o Antigo está revelando Jesus Cristo. Então, por exemplo, há muitas teofanias no Antigo Testamento. Quando diz o anjo do Senhor, na maioria das vezes era o Senhor Jesus. Só que o que acontece? O Antigo Testamento tem um enredo. Ele está aos poucos demonstrando quem é esse Salvador. Então, Miqueias vai dizer que virá o Salvador. Muitos locais das Escrituras vai apontar. Jó vai dizer como é que Deus justifica o pecador. Eu sei que meu Redentor vive. Jó já diz isso. Então, ali já havia sinais sobre Gênesis 3,15, que nós vamos falar na terceira aula, diz que viria
a semente da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Já era apontando para Jesus Cristo. Agora, nós temos que entender qual é a função do Espírito. Eles têm a mesma autoridade, tudo, são Deus, a Trindade, mas a função do Espírito é iluminar Jesus Cristo. Entende? É apontar para Jesus Cristo. Então, já existe um trabalhar do Espírito Santo no Antigo Testamento, pode ver que o Espírito de Deus trabalha, mas no Novo Testamento, e principalmente após a ressurreição de Jesus, isso fica mais nítido, por exemplo, no livro de Atos. Mas não é que não existia. A história da redenção deixa isso mais nítido, mas já existia lá, se você olhar. Davi já fala do Espírito de Deus. Saul já fala, ó, não retire de mim o teu Espírito. Não retire. Então, isso, mas era de maneira... aquilo vai sendo revelado aos poucos. O Senhor não entrega ali que o homem nem teria como conhecer. Deus, ele fez dessa maneira, porque o homem não compreenderia se explicasse tudo de uma vez para ele. Deu para responder, Misa? Ou compliquei mais? Não, tá tranquilo, deu para entender. Então, tá bom. Então, continuemos. O homem... 4. Gênesis de 1 a 3 é literal. Adão e Eva existiram. Bom, há muitas vozes, muitas teologias. E hoje existe uma questão muito forte do evoteísmo, que é juntar a evolução com o teísmo. Então, Gênesis de 1 a 3 se torna uma alegoria. Com todo respeito, os irmãos vão decidir isso na vida, mas eu considero isso teologia liberal, tá? Isso para mim não é cristianismo. Quando você ali coloca o Gênesis de 1 a 3 como alegoria, está dizendo que Jesus está falando de alguém que não existiu, Adão, que ele é o segundo Adão, de um Adão que não existiu, que ele cita coisas que nunca aconteceu, e é isso que abriu porta. O liberalismo teológico que nega muitas verdades, ele sempre entra de Gênesis 1 a 3, porque se ele derrubar aí, ele derruba o resto. Então, Gênesis 1 a 3 é literal. 5. O homem entrou em um pacto, uma condição para a vida eterna, que era a obediência. E aí, irmão, quando nós chegarmos lá na queda, você vai entender, e no pacto da graça. Muita gente vive hoje achando que está no pacto de obras. Nós devemos obedecer, lógico. Mas nós não somos salvos. Simplesmente, se falharmos, não somos mais salvos. Porque aí, irmão, acabou a vida. Porque tenho certeza que essa última semana você falhou em alguma coisa. Você pecou. Entendeu? Então, esse pacto de obras, ele deixou de existir em Adão, porque Adão não cumpriu. E depois da queda, ainda, ninguém ia conseguir cumprir. 6. Ficou claro que Deus planejou e criou o homem. O homem não é fruto do acaso. Né? Irmãos, ó, a teoria da evolução e da criação não dá para juntar. A evolução, o homem vai melhorando. A criação, não. O homem estava muito bom e caiu. E só vai voltar a melhorar na volta do Messias. Essa é a realidade. Se você crê que o mundo está em vento e polpa progredindo, você sabe que se acreditou muito nisso ali no começo, na virada do outro século, de 1800 para 1900, e as 2 guerras mundiais tirou, pelo menos na Europa, essa visão. Mas ainda muita gente acredita nisso, que assim, o mundo está indo de vento em popa por causa da ciência e tudo melhora, e aí muita gente acaba acreditando na evolução. Mas a evolução, ela tem um enredo, diríamos assim, e a criação tem outro. Tentar juntar os dois é impossível. Ou você crer na criação, Deus criou e o homem caiu, e os problemas do mundo é por causa da queda, ou você crê que o mundo está de vento e polpa melhorando. Eu não sei como alguém consegue ver isso, mas, né, não vou discutir. Então, existe aqui, e até a evolução, a teoria da evolução, se você for ler lá, que começou com Charles Darwin, são 9 teorias. Eu não vou entrar nessa questão, mas são 9. É uma teoria, entende? Mas muita gente aceita sempre como verdade. E o que aconteceu? Se o homem era tão bom, o que aconteceu que nós estamos na situação que nós estamos? É a próxima aula.
que o irmão não pode perder. É a queda. Então, a pergunta, assim, nossa, por que... Não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz. Uma vez eu perguntei isso para um pastor quando criança, ele falou, ó, nós não sabemos. E anos depois, eu falei, poxa, mas... Glória a Deus pelo do pastor. Por que uma criança nasce doente? Por que alguém bom, apesar de não ter ninguém completamente bom, tem doença? Por causa da queda. Depois que Adão caiu, o mal entrou no mundo. E esse lado da criação será assim. Então, qualquer maneira de nós pregarmos, olha, se você fizer tal coisa, você nunca vai ter doença, você nunca vai ter problema, é enganosa. Porque se você olhar o texto bíblico, há lutas, dificuldades e problemas na vida de todos os homens. E não tem como fugir deles. Já falei do 8º, mas vou repetir aqui. Deus criou tudo do nada. Guarda isso, tá? Tudo que Deus fez é a partir do nada. O homem nunca consegue chegar perto de Deus porque ele precisa ter algo. Manda ver, Misa. Essa questão, quando você fala Deus criou do nada, bate lá com Romanos, quando ele fala Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, é a mesma... Mesma ideia. Mesma ideia. Hebreus também vai dizer que... Eu não vou acertar o texto direitinho, mas falando da fé, algo bem parecido. É isso. Ele constrói tudo do nada. Por exemplo, assim, tudo que nós não... Por maior que for a descoberta que o homem fez, ele começou a dar ideia de outra pessoa, ou ele tem matéria-prima para fazer aquilo. Quem trabalha com alguma coisa tem matéria-prima. Você precisa de uma árvore, você precisa do oxigênio, o que for. Deus não precisou de nada. Ele simplesmente fez tudo do nada. Entende? Então, quem entende mais de biologia, não é meu forte, tá? Uma célula, um tanto de coisa, tanta informação que tem, isso é divino e lindo demais, maravilhoso por demais. Uma célula do corpo, tá, irmão? Falando. Então, isso. Nona afirmação, o homem foi realmente criado de maneira muito especial. Sim, o homem é o ápice da criação. Por isso que deixou para o último. Entende? É o ápice. Mas ele vai cair. No próximo capítulo, no capítulo 3, hein? Ele cairá. E aí, os problemas e os dilemas da vida, eles partem daí. Vamos olhar algumas coisas. Erros a serem evitados, irmão. Olhando para essa doutrina da criação, o que nós devemos evitar? Primeiro, todo pensamento que trate Gênesis 1 a 3 como uma alegoria, como uma coisa fictícia, como uma novela que Deus criou para... uma história. Eu sei que lá na faculdade muitos vão ver uma historinha bobinha aí que criou. Não. Fuja disso. Não é uma parábola, não é uma alegoria. Adão é um homem que existiu. Oséias vai falar da queda de Adão, Jesus vai falar da queda de Adão, Paulo vai falar da queda de Adão. Ele existiu. Romanos 5, então, talvez seja o principal texto de Paulo tratando dessa verdade. Segunda coisa que devemos evitar, que eu podia ter colocado como primeira, é a teoria da lacuna. Irmão, se você de alguma maneira acreditou que de Gênesis 1 e 2 tem uma lacuna e o diabo caiu entre Gênesis 1 e 2, isso não tem sustentação bíblica nenhuma. Tá bom? Realmente, a teoria se a Terra é jovem, se a Terra é mais antiga, são teorias que dá para dialogar entre os dois e conversar, ok. Mas essa aqui não dá. Pode falar, Ana, por favor. Eu queria saber sobre a questão da queda do diabo. Isso não é algo que tenha mesmo na Bíblia, né? Pelo que eu entendi. Fala um pouquinho mais alto, só que não apareceu para mim. A questão da queda do diabo, pelo que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi muito bem, não é algo que tenha realmente na Bíblia, né? Porque o texto de Isaías parece que estava falando de um rei, alguma coisa assim. Sim. Não é tanto o assunto aqui, mas eu vou explicar isso rapidinho. O texto de Isaías, para mim, Deus está falando do rei e faz uma alegoria com o diabo. É como se o rei fosse tão ruim e Deus falasse, eu lembro de alguém parecido com você,
que tentou colocar o trono maior do que a mim. Então ele faz ali um paralelo entre os dois. Uma coisa é fato. Deus não esmiuçou para nós como foi a queda de Satanás. Quando nós exageramos, ele caiu, é um fato, isso sim, está claro. Mas quando nós exageramos na explicação, nós caímos no ramo da especulação. E eu tive um professor que era muito bom, ele falou, não se faz teologia com si. Ah, se foi assim, se foi daquele jeito, se... Então nós ficamos aqui especulando coisas que o teólogo mais honesto vai dizer, eu não sei. Porque, irmão, nós devemos caminhar por aquilo que o texto bíblico deixa mais aberto. Então, é um fato. Como foi todas as maneiras como Satanás caiu, nós não sabemos. Sabemos que ele caiu, sabemos que ele... O orgulho... Sim, ok. Mas detalhes disso, como muitas pessoas, às vezes as pessoas querem dar, nós não temos. Nós temos os detalhes da queda do homem. Esse é o assunto que Deus traz para o homem. Ok? Continuemos. Entendi. Deu para entender? Sim, eu não tinha certeza se falava da queda do diabo, mas então fala. Tá, entendi também isso. Ele faz como se fosse uma alegoria. Vai ter uma aula que nós vamos chegar lá, que aí eu vou mostrar isso, porque aí tem que pegar o texto, abrir e mostrar mais corretamente. Terceira coisa que nós devemos evitar, crer na evolução e que ela explica tudo. A evolução não explica tudo, irmão. Por exemplo, eles vivem dizendo que no homem aí que começou do zero, tá lá, falta um elo perdido, eles nunca vão achar muita coisa, mas eles vendem como fato. E evitar o evoteísmo, que seria a mistura entre o teísmo e a evolução. Há alguns teólogos na internet, poderia dizer até muitos já, no Brasil, que aos poucos vão vendendo essa questão, que foi da evolução assistida por Deus, e que Adão e Eva, se existiram, foi da evolução da ameba e tal, se caso existiram. Essa é uma doutrina que nós devemos fugir, porque ela vai atrapalhar todo o resto. E outra, não é só porque ela vai atrapalhar o resto, é porque é errada mesmo. O texto não está dizendo assim. Agora, irmão, uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Porque assim, irmão, nós estamos aqui, primeira aula, falando de teologia. Agora, a teologia, irmão, ela tem que ser honesta. O que é a teologia honesta? Bíblica. Nós estamos na procura da verdade. Certo? Nós não estamos aqui para especular. O estudo teológico não deve ser para nosso orgulho. Às vezes, por falha nossa, ficamos orgulhosos, mas logo temos que nos arrepender e voltar. A intenção do estudo teológico não é ser melhor que alguém. Não, nunca. É para nossa própria crescimento espiritual. Amar o Senhor, conhecer esse Deus maravilhoso e desenvolver a nossa vida espiritual. Agora, como fazemos isso? Se nós estivermos de fato, irmão, buscando a verdade. E o que é a verdade? A verdade bíblica. A verdade bíblica, irmão, ela não fica só na teoria, ela é aplicável para a nossa vida. Compreende? Às vezes nós estamos falando de teologia e fica só uma questão, eu me preocupo às vezes com isso, só de pensamento. É importantíssimo pensar, tem um monte de livro aqui, é muito importante ler, é extremamente importante, mas não fica só nisso. O Rogério Zaratini, meu amigo, falou que a passagem que eu falei lá não é Isaías, é Ezequiel. Obrigado, é isso mesmo. Eu, pensando aqui, me confundi. Então, o estudo da teologia é essa busca pela verdade, tá? Quando nós encontramos a verdade bíblica, não é eu que tenho a verdade, tá, irmão? Não sou eu que tenho a verdade. É a Escritura que tem a verdade. Quando nós encontramos a verdade bíblica, ela precisa ser aplicável à nossa vida. Doutrina, meu autor favorito, Martin Lloyd Jones, ele dizia que a doutrina é para ser experimentada e vivida. Ela não é simplesmente uma teoria. Ok, aí você vai dizer, e aí, pastor, o que eu faço com isso? Então vamos lá. Aplicando a doutrina da criação para a vida. Primeiro, a doutrina da criação me faz ter sentido. Eu não sou fruto do acaso, do nada, e não tenho que ficar caçando meu propósito em alguma coisa. Se Deus me criou, Ele me criou para um propósito.
Eu não sei vocês, irmão. Eu já fiquei assim, meses e semanas, pensando, por que eu fui criado? Qual é a minha função nesse mundo? Mas, tanto a confissão de fé de Westminster, como a confissão de fé batista, ela vai dizer que o homem foi criado para quê? Para glorificar a Deus. Deus, ele teve uma intenção ao criar o homem. Ele criou o homem para a sua glória. Primeiro. E segundo, para que o homem desfrutasse desse Deus maravilhoso, se deleitasse nesse Deus maravilhoso. Então, irmão, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus, desfrutando desse Deus. Esse é o nosso propósito. Então, há muita gente que fica assim, não, mas meu propósito será que é trabalhar, vou dar exemplo, tá, irmão, na GM ou ser pregador na África? Não, seu propósito é glorificar a Deus, ou na GM ou na África. E orando sempre, se o Senhor quer que eu faça algo, me guia. O Senhor é o Criador. Você acredita, irmão, que se Deus quiser fazer algo, ele vai criar os caminhos para fazer? Ele criou os céus e a terra. Ah, não, esse aqui ele não consegue fazer. Se o Darcio... Não, ele é o Criador. Então, a primeira coisa dessa doutrina, ela nos traz sentido para a vida. A criação, eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto do nada. Deus fez as coisas e projetou as coisas corretamente. Aí já nos leva a segundo. E projetou para quê? Fomos criados para a glória de Deus e também para nós nos deleitarmos nele. A afirmação de John Piper, para mim, sobre isso, é a melhor. Piper diz que a busca da felicidade que o homem moderno tem não é errada em si. O problema é o homem encontrar a felicidade em coisas menor do que Deus. Deu para entender? Aonde o homem vai ser pleno? Só no Senhor. Mas ele busca, às vezes, o homem e a mulher. No casamento, na profissão. Tem gente que ela não sabe nem quem ela é. O que você é? Eu sou engenheiro, eu sou advogado. Porque a vida dela se resume a ser advogado. A profissão dela é a identidade dela. Não tem nada de errado amar a profissão. Mas nós não somos simplesmente a nossa profissão. Nós somos criados por Deus, para a glória dele, e temos coisas muito além simplesmente da nossa profissão. Então, eu não preciso encontrar sentido para a minha vida. Eu não preciso procurar sentido no trabalho, nas outras pessoas e nesse mundo, desesperadamente. Porque essas coisas existem por causa de Deus. E ele me criou e é um caminho. Então, eu não preciso achar que ou é no trabalho, ou é nos relacionamentos, ou, em alguns casos, na fama, o que for, tentar encontrar sentido, relevância. Nós encontramos essas coisas no Senhor. E a doutrina da criação nos aponta para isso. O homem é pleno em Cristo. Fim. Essa é a realidade da humanidade. E fora de Cristo, irmão, não é o assunto principal aqui, mas não há nenhuma bênção para os cristãos a parte de Cristo. Tudo que temos e recebemos é em Cristo Jesus. Mais uma aplicação para a vida. Devemos lembrar que ele era desde o princípio. Criou e sustenta todas as coisas. O mesmo que criou, salvou e guia a minha vida. Então eu posso desfrutar da criação, das coisas boas que há nesse mundo, sem a pretensão de possuir ou ser o autorregente da minha vida. Irmão, às vezes as pessoas falam, e às vezes até nós cristãos falamos que nós podemos guiar nossa vida, eu sei guiar minha vida como nós fôssemos o nosso próprio guia. Na realidade, a queda do homem foi ele querendo ser o próprio guia. Nós devemos nos virar para o Senhor Jesus Cristo. Sem ele, não encontramos plenitude, satisfação, relevância e todo o resto. Vai ter... mas eu tenho certas coisas na profissão. Tudo bem, na profissão, ou até no ministério pastoral. Bom, eu sou alguém que já errei nisso. Já fiz do próprio ministério aonde eu me satisfiz, procurar ser satisfeito. Errado. Eu amo ser pastor, amo dar aula, mas preciso encontrar minha satisfação em Cristo Jesus. A minha identidade não está no ministério. Eu não posso simplesmente... o que eu sou? Eu sou só pastor. Eu só tenho identidade no pastoreio. Não.
A minha identidade está muito além disso. A minha identidade está em Cristo. Por quê? Porque foi Ele que me criou, foi Ele que me salvou, e é aí que mora a minha identidade. Uma das maiores histórias que eu gosto de contar sobre isso é o grande pregador Martin Lloyd Jones, considerado pela grande maioria o maior pregador do século passado. No ano de 68, ele teve câncer. Foi internado, cirurgia, tudo mais. Quando ele retorna da cirurgia, ele entrega o pastoreio na capela de Westminster, a qual ele pastoreou por 40 anos, 4 décadas. E ali ele passou a ajudar algumas igrejas, pregando de vez em quando, ajudar pastores mais novos, ajudar um seminário, mas às vezes ele ia na igreja e fazia parte, simplesmente como membro. E jamais para o final da vida isso ficou ainda mais evidente. E alguém falou para ele, como é que o senhor consegue viver, Sr. Lloyd Jones, sem pregar? Como que você consegue viver sem estar pregando? E a resposta dele, eu sempre me recordo, ele falou, não, eu nunca vivi da minha pregação, eu sempre vivi de Cristo Jesus. Enquanto eu pregava, eu fazia aquilo que ele me colocou para pregar. Quando eu não prego, eu também saio satisfeito por ser alimentado pela palavra. Tá tudo certo. Por quê? Ele foi alguém que encontrou a identidade dele não no ministério, mas em Cristo Jesus. Assim deve ser. E aonde nós podemos olhar para isso? Olhando para a criação. O assunto, que eu aqui vou dar uma pisada, mas vai ficar mais para a semana que vem, é o quê? É o da queda. Entende? Agora, após a queda, todo o nosso ser foi afetado. Então, o homem era perfeito até aqui onde nós estamos falando. Mente perfeita, coração, não tinha inclinação para o mal. Não tinha. Mas ele cai. E quando ele cai, tudo isso desmorona. Entende? Ele passa a ter inclinação para o mal, a mente, o coração, os desejos, as vontades. Todo o nosso ser foi afetado pela queda. Então, alguns acham que Deus pode ser achado pelo homem pela razão. Quem acredita assim, por exemplo, Tomás de Aquino acreditava um pouco assim, vai ter um problema. Porque ele acha que a razão não foi afetada pela queda. E de alguma maneira ela pode ser onde não pode. Então nós não usamos a razão? Lógico que usamos a razão. Mas nós devemos acreditar mais nas escrituras do que na nossa razão. Porque a nossa razão é falha. E assim todo o resto. Já viu gente que fala, eu acredito na minha intuição, eu acredito quando eu sinto algo. Essa pessoa é um perigo, ela acredita demais nela. E ela pode estar equivocada. Como eu e você já nos equivocamos. Porque depois da queda, irmão, todos os nossos sentidos. Lá em Adão não tinha gula, não tinha desejo lascívio, não tinha nada disso. Ele se alimentava até o ponto que necessitava. Fim. Mas depois da queda, todo o nosso ser foi afetado. Lógico, nós vamos falar disso. Sobrou reflexo da imagem de Deus no homem. Até no homem ímpio. Sobrou. É perceptível. Mas nós caímos. Então, se nós não temos essa ideia de queda, nós entramos por um caminho perigoso, que nós esperamos demais de nós mesmos. Demais. Por exemplo, quem é casado da esposa ou do marido, demais das pessoas, como se elas não pudessem errar. E piorou, né? Passar a acreditar demais em si. Há muita crença tola, muita crença boba, mas a pior de todas é acreditar em si. Eu sou cristão porque eu conheci a minha própria falência. Entende? Por isso que eu preciso de Jesus Cristo. Mas se nós não passamos pela doutrina da queda, que alguns vão chamar de depravação, vai ter um problema gravíssimo, porque você vai entender tudo mais ou menos. Você vai achar que o homem ele tinha condição de fazer coisas que ele não possui mais. Você não vai ver as limitações, você não vai ver como o pecado age. Então, chegamos até aqui. Falando do quê? Que Deus criou. Né? Ele criou o homem perfeito. Podendo pecar. Não tinha tirado isso ainda. Por isso que é o que eu digo, né, irmão? Um dia nós iremos isso, para mim é maravilhoso pensar nisso, tá? Não sei como que os irmãos veem isso. Um dia nós iremos para uma situação maior do que Adão. Nós saímos de um degrau de quando Adão era, antes de pecar, nós estamos bem abaixo de Adão. E um dia em Cristo,
iremos para algo superior a Adão. Por que superior a Adão? Por muitos motivos, mas o principal, que será impossível pecar. E isso para mim é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu, com 41 anos de idade, às vezes estou cansado de mim mesmo. De falhar, muitas vezes, de errar, de pecar. Às vezes queria ser melhor em tantas coisas. Mas isso um dia... Hoje, aos salvos, Deus tirou o poder do pecado. Você pode lutar contra o pecado, quando o ímpio nem você conseguia. Então essa força foi quebrada. A condenação do pecado foi retirada. Mas agora, a presença do pecado ele existe. E só será retirado na eternidade. Dentro disso, irmão, para me encaminhar para o fim, eu deixei aqui uma coisa assim, perguntas a se pensar sobre tudo isso. Se você está se pensando, é um bom momento para você fazer as perguntas. Mas eu queria, antes de você fazer a pergunta, deixar os livros que eu usei. Tá? Não tem que ler nada disso aqui, fica tranquilo. Tá? Mas a Teologia Sistemática de Berkhoff, o livro Criação e Consumação de Van Groningen, está aqui. O do Berkhoff eu não achei, não sei onde eu coloquei. E uma História da Obra da Redenção, de Jonathan Zedor, um autor que eu admiro por demais. E tem aí, do Mauro Meister, que está escrito, uma breve introdução, um artigo que você encontra na internet, do professor Mauro Meister, presbiteriano, sobre o pacto. Tá? Eu vou ter esse costume de deixar bibliografia, irmão, você também não achar que eu sou um guru que descobri as coisas sozinho. Tá bom? Perguntas, comentários? A Janaína mandou um joia. Acho que a Janaína gostou, então. Obrigado, Janaína. Vamos lá, irmãos. Pode fazer algum comentário, uma pergunta? Nós temos aí pelo menos uns 25 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer mandar escrita a pergunta? Fica à vontade. Tiozão, Manda. você fala que a gente não tem um problema com a razão, quando a gente tenta crer com a razão. Com todo respeito a quem está assistindo, mas no meu caso, eu deixei de ser católico por causa da razão. E eu abandonei outras, são muitas vozes assim na internet, tem muito livro, tem muito por causa da razão. Não, o que eu quis dizer é assim, a razão ela tem uma função, mas você não pode confiar plenamente nela. Você não tem que jogar a razão fora. Mas se jogar a razão fora, tá errado. Mas eu estou dizendo o seguinte, nós podemos ser enganados pela nossa mente achando que é certa. Por isso Romanos não fala a respeito de um culto racional? Sim, culto racional, mas aonde nós aprendemos o culto racional? Sua pergunta está sendo muito boa, eu estou pegando aqui o caminho. Aonde nós vamos aprender a razão a serviço de Deus? Através das Escrituras. Se a pessoa confiar demais na razão nela, ela vai definir algumas coisas a parte das Escrituras. Agora, óbvio que nós devemos usar a razão. Tem coisa que é irracional. Então, óbvio que nós olhamos para as Escrituras e não vemos isso. Eu também, irmão. Deixei muita coisa por causa da razão. Mas a razão ela deve ser serva das Escrituras e não nos governar. A razão como servo das Escrituras e servo do Senhor, ela é extremamente útil. Mas se nós tornarmos quase idólatras da razão, como se ela nos governasse acima das Escrituras, ela se torna um problema. E isso, Rafael Alencar colocou o certo aqui. Ele diz assim, acredito que a razão é válida quando está alinhada com a palavra. Sim, a razão é serva das Escrituras. Por que serva das Escrituras? Porque a Bíblia vai limitar para nós não cairmos no nosso próprio ego. Então, tenho certeza que você também, tanto o Misael quanto eu, já acreditou pela sua mente em coisas que não devia ter acreditado. Então, se nós confiarmos demasiadamente na razão, é um problema. Ela é útil quando serve, mas quando tomando o senhorio, ela é um problema. Mais perguntas, irmãos? Então, dentro disso aqui, irmão, eu não vou ficar indicando muitos livros. Então, se um dia o irmão quiser ler alguma coisa, o irmão precisa
pedir para mim, às vezes, no privado e tal. Mas no começo agora não é muito bom. Vamos lá. Como podemos fazer para aplicar o ensinamento no dia a dia, esses ensinamentos? Então, vamos pensar. Ótima pergunta. Então, no dia a dia, nós não devemos, irmão, ter a nossa identidade completamente ligada ao que fazemos. Essa é a primeira coisa. Então, qual que é a sua profissão? Eu sou pastor e professor. A minha identidade não pode ser simplesmente ser pastor. Eu não posso achar que tudo que eu sou está ligado ao meu pastoreio. Então, tem gente que vai fazer isso com advocacia. Tem gente que vai criar uma empresa e vive para aquela empresa porque tudo que ela tem é aquela empresa. Então, a identidade dela está ligada à empresa que ela criou, ao ministério que ele tem e tudo mais. E não consegue ter vida com Deus a parte disso. Outra coisa, quais páginas dos livros citados na bibliografia eu devia ter colocado, né? Prometo que vou colocar na próxima vez, irmão. Eu não coloquei as páginas. É no começo dos capítulos. Então, ainda disso, como aplicar na vida, é não precisar gastar o tempo que eu já gastei muito pensando qual é o sentido da minha vida. Quantos crentes gastam tempo demasiado nisso? Onde o sentido da sua vida é glorificar a Deus aonde quer que você esteja. O que você está fazendo hoje, amanhã? Vai trabalhar amanhã? Você precisa glorificar Deus no seu trabalho, você precisa glorificar Deus no seu casamento, você precisa glorificar Deus como pai. Tudo isso. Tá bom, e como eu glorifico a Deus como pai? As Escrituras ensinam, você precisa seguir ela. Ana, pergunta, por favor. A questão que o senhor falou sobre o propósito de vida, a vontade de Deus para minha vida é estar aqui ou estar lá, enfim. Isso ainda me pega um pouco, eu acredito Todo mundo. Pelos ensinamentos de onde eu venho. Então, eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, de pensar que... porque assim, eu sei que a gente tem que estar alinhado com glorificar Deus no que a gente for fazer, mas ao mesmo tempo é correto a gente orar e perguntar ao Senhor se aquilo é da vontade dele, né? Se, por exemplo, eu me mudar, sei lá, para os Estados Unidos, seria da vontade do Senhor. Tá. Seria... Lógico. Você deve orar e perguntar, mas isso aí está certinho. A minha questão é simplesmente o seguinte: e agora? Eu preciso de um sinal, aí aparece um sinal, preciso de outro sinal, preciso de o quê? Tal. Como o crente, olhando para a criação, deve agir? Esse Deus que fez o céu e a terra em 6 dias, não pode guiar a sua vida? Então você ora: Senhor, eu não sei qual que é a tua vontade. Se a tua vontade é essa, guia-me, Senhor. Guia-me. O Senhor guia sobre todas as coisas. Então, por exemplo, Paulo queria lá, agora eu não vou lembrar o texto, tá? Paulo queria ir pregar em um lugar. Mas ele mesmo disse que as portas se fecharam para esse lugar. E quando ele foi dormir, apareceu em sonho alguém dizendo: vem para tal lugar, estou precisando de você. E a porta para aquele lugar se abriu. Então, a oração que, quando eu estou em dúvida, eu falo: Senhor, tu és um Deus soberano, sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre a minha vida também. Se o Senhor quer em algo, o Senhor me guia. Até o Rogério colocou uma frase que eu uso muito, quem me conhece até cansa de ouvir: é andando que se faz o caminho. Eu oro, eu peço a direção de Deus e vou caminhar. Não adianta eu ficar em dúvida, porque tem gente que fica assim: não, acho que um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Então ele vive a função pensando o quê? Olha, quando eu estiver lá, eu vou ser mais espiritual. Quando eu estiver lá, eu vou pregar. Quando eu estiver lá, as coisas se ajeitam. Não é assim. Eu vou... Tá, enquanto eu não estou lá, eu vou servir Deus aqui. Eu vou trabalhar aqui. E se Deus quer, Ele vai me guiar. Ele vai me guiar. O sentimento também, como a razão, tem que ser servo da Escritura. Sim, o sentimento, irmão, nós temos que colocar ele em dúvida. Porque nós sentimos muitas coisas erradas. Vamos lá. Eliezer mandou aqui. Eliezer é meu primo amado. É correto, então, dizer que a identidade do cristão está ligada diretamente ao propósito que o mesmo foi criado? Ou seja, adorar a Deus igual... Opa, é isso aí, você entendeu. A identidade do cristão está em Cristo. E o propósito dessa identidade é adorar a Deus e desfrutar desse Deus sempre. E é o que faremos um dia na eternidade. É correto entender que isso sobrepõe as demais definições? Sim.
Antes de qualquer coisa, antes do Darcy ser pastor, marido da Kátia, pai dos 4 filhos, ele é um servo do Senhor, deve adorá-lo e servi-lo e procurar glorificar. A minha identidade está mais ligada a isso, e disso brota as outras coisas. Porque eu compreendo que o Deus Criador me deu a Kátia, me deu os filhos, me chamou para o ministério, e tudo isso caminha junto. É isso mesmo. A Vanessa mandou aqui. A sabedoria que Deus nos dá nos faz sentir paz em qualquer decisão, no meu ponto de vista. Se houver dúvida, busca mais direção. Mais ou menos, respeito. Mas assim, depende do que é sentir paz. Então tem gente que às vezes está fazendo coisa errada e fala, eu estou em paz. Entende? Então, se a paz é no espírito, aí sim. Mas às vezes está no meio de uma guerra, de um conflito, e você está certo. Imagine Paulo sendo preso e perseguido. Né? Alguém podia olhar para aquilo e falar assim, esse homem não deve estar em paz, mas ele estava tão em paz que escreveu Filipenses, a carta da alegria da cadeia. Então, se paz é uma questão entre você e o Senhor, sim. Romanos 5 vai dizer que temos paz para com Deus porque fomos justificados. Isso nos guia. Agora, haverá conflitos. Então tem gente que fala assim, não, se tiver conflito não é de Deus. Olha, todo mundo passa por conflito, inclusive Jesus Cristo. Os conflitos fazem parte. O Kelvin, lá nos Estados Unidos, diz assim, viver o propósito de Deus para cada dia sem esperar. Quando eu chegar a certo nível, aí eu vou cumprir. É isso. Bom, você tem que servir a Deus onde você está, do jeito que você está agora. E ele vai guiá-lo. Ele é o Deus Criador. Ele guiou todo mundo, por que não vai guiar agora? Há uma história que eu gosto de contar. Vamos lá. Antes de falar a história, para caminhar para o fim, o Wellington mandou mais uma questão aqui. Seria igual o mandamento que Jesus falou, amai a Deus com toda a sua força, alma e coração, e amai a todos. Isso, mais ou menos isso. Amai a Deus de todo o seu coração e amai o próximo com a ti mesmo. Assim, primeiro mandamento é o quê? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor, sirva esse Senhor. Conforme você é completo nesse Deus, você vai amar o próximo também. Tem gente que inverte. Ele fala, o maior mandamento é amar o próximo. Não. O maior mandamento é amar o Senhor primeiro, depois o próximo. Não inverta. Não inverta. Primeiro amamos a Deus e depois amamos o próximo. Então, mais ou menos assim, um exemplo que eu gosto de dar na igreja. Imagina um homem, já viu aqueles lagos, ou lagos nos Estados Unidos, que fica eu nunca vi, tá? Só vi em filme, fica um gelo por cima. Então alguém vinha andando, caminhando, e lidar com aquele lago no meio de uma nevasca. E ele não sabe se o gelo é grosso de uma maneira que ele possa passar por cima ou se é fino. Então esse homem se agacha e vai passando bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Quando ele está lá no meio do lago, ele escuta um barulho, olha para trás, sei lá, um homem com um cavalo com uma carroça atrás, vindo na direção. Ele grita para o homem não vir, porque o gelo pode quebrar. Aquele homem invade com a carroça e 2 cavalos, passa tudo e sai do outro lado. Eu tenho uma pergunta. O camarada estava engatinhando com medo de quebrar. Vai continuar engatinhando com medo de quebrar? Depois que um cavalo e uma carroça passou por cima? Não vai ter medo de quebrar. Então, assim é a nossa vida, irmão. Quando nós olhamos para trás, o Senhor sustentou todos os crentes nos últimos milhares de anos. Às vezes nós achamos que o gelo é muito fino, que não vai dar, vai quebrar a minha vez. Mas já são, depois de Jesus Cristo, 2000 anos. Mas antes de Jesus Cristo, muitos anos. E o Senhor continuou guardando e sustentando o seu povo. Nunca errou. Não vai ser na sua vez, irmão. Então não se desespere. Confie naquele que guia os seus. Amém? Posso abrir para uma última pergunta? E aí nós encerramos. Eu oro e nós encerramos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Ninguém? Não vou assustar ninguém falando, fulano tem que perguntar. Então, tudo bem. Se alguém tivesse mais algum, mando. Ótima aula. Obrigado, Elton, meu irmão querido. Deixa eu tirar um print aqui da tela só. Pronto. Irmãos, estamos então encerrando nossa primeira aula. É uma introdução da criação. Na próxima aula vai ser queda. Se vier pergunta depois, pode me procurar e perguntar. Eu prometo que vou dentro daquilo que eu conseguir
tentar sanar as dúvidas. Lógico que eu não sei tudo, tem coisa que eu vou dizer, olha, eu não sei, tá bom? Mas estamos aqui para o que for necessário para ajudar os irmãos. Aqueles que numa próxima aula não puderem e assistirem posteriormente o vídeo, eu quero lembrar que o irmão também pode entrar em contato comigo e fazer pergunta, se caso você assistiu depois e ficou com alguma dúvida. Tá bom? Que bom que está esperando a próxima aula, Roberto. Se você puder, irmão, se você puder, leia Gênesis de 1 a 3 algumas vezes durante a semana, ou pelo menos uma vez. Deixa isso entrar no seu coração, na sua mente. Olha ali a queda. Depois você vai ver que essa queda tocou outros homens. E aí isso vai ficando cada vez mais claro. Tá bom? Ok? Vamos orar encerrando então. Senhor, eu louvo o teu nome, Pai. Que tu és o Deus criador dos céus e da terra. Criou o homem, nós falhamos e caímos, mas o Senhor preparou o caminho de volta. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Que com essa aula, Pai, não seja só conhecimento teórico, mas que isso desça ao nosso coração como cristãos. E nós venhamos confiar muito mais no Senhor, Pai. Que o Senhor que criou o mundo em 6 dias nos guiará. Que o crente desesperado, com medo das coisas da vida, com medo do governo, das guerras, do que for, não combina isso com o crente. Porque o crente sabe que Deus criou e a história da redenção está na mão dele e ele vai guiar todas as coisas. Que isso entre no coração dos meus irmãos, que isso cada dia mais entre no meu coração e sejamos guiados pelo Senhor. Que o Senhor dê graça aos irmãos para eles irem compreendendo a tua palavra. Aqueles que estão aqui no Brasil, aqueles que estão fora, aqueles que servem no ministério, que o Senhor os abençoe e que eu possa de alguma maneira abençoá-los. Que o Espírito os guie, iluminando a mente e o coração para compreender a verdade eterna da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Prazer enorme dar aula para os irmãos. Espero que tenham gostado. E segunda-feira... Não entendi, Misa? Falhou aqui. Não, eu não falei nada, não. Se eu ia falar depois, eu ia te zoar do Novo Horizontino, mas depois a gente vê. Não quero saber disso. E Deus os guie e abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na paz do Senhor.